boa tarde a todos, muito boa tarde a todas. Que domingo mais especial. Desde já eu quero parabenizar todos por estarem exatamente aqui. Se tem um valor que eu admiro muito é o conhecimento e o fato de estarmos todos aqui muito bem conectados, ávidos pelo conhecimento, é algo muito especial. Muito prazer, eu me chamo Jéssica Limberger, sou psicóloga clínica, professora universitária e coordenadora da primeira pós-graduação em habilidades sociais do CBI. Um prazer enorme estar aqui falando deste tema, deste assunto que eu tenho uma paixão incrível. Desde o mestrado e doutorado em psicologia clínica, eu venho estudando sobre as habilidades sociais e não só estudando, colocando muito em prática também. E é sobre a minha fala de hoje que eu vou compartilhar um pouquinho sobre esses 3 pontos tão importantes, 3 aspectos que todo profissional da saúde e da educação precisa estar muito bem atento na sua prática. E por final, é óbvio que eu vou compartilhar com vocês também sobre como vai ser a pós-graduação em habilidades sociais. Então, para começar a nossa conversa, vou falar um pouquinho para você sobre esse primeiro aspecto, que é um olhar para as habilidades sociais do profissional. Nós estamos inseridos em um contexto, vindo ainda de um cenário pandêmico, em que a gente precisou reaprender a nos relacionarmos. Tempos atrás já era muito de praxe a gente chegar próximo de alguém, dar aquele abraço, enfim. E a gente precisou até nesses pequenos comportamentos ficar mais atento ao que era adequado, ao que era coerente. E se tem algo que é muito básico no decorrer de toda a nossa vida, são as interações sociais. Nós precisamos sempre estar interagindo, Isso contribui muito para a nossa qualidade de vida. Por isso que antes de nós profissionais pensarmos no desenvolvimento das habilidades sociais, dos nossos alunos, dos nossos clientes, eu quero te fazer esse convite, que tu possa estar agora atento, olhando para as tuas habilidades sociais. E para isso, então, para te ajudar nesse processo, eu vou partir desse conceito inicial de habilidades sociais e também vou trazer alguns exemplos, na medida que tu já possa ficar pensando, bom, essa habilidade é mais fácil para mim, essa habilidade é mais difícil para mim. Então, vamos lá. As habilidades sociais são esse conjunto de comportamentos que todos nós emitimos no nosso dia a dia, com o objetivo, então, de expressar nossas necessidades, nossos direitos, nossos interesses de uma maneira mais adaptativa e assertiva, diminuindo assim, então, a probabilidade de problemas futuros. Está bem? Sempre quando eu falo em diminuindo a probabilidade de problemas, eu adoro utilizar o exemplo da habilidade social de dizer não. Às vezes, quando alguém nos faz um pedido, pede uma ajuda nossa, enfim, e que a gente, lá no fundo a gente não quer dizer aquele sim para aquela atividade, e a gente tem receio de dizer esse não, o que vai acontecer a longo prazo? A gente pode acabar se sobrecarregando, a gente pode acabar não sendo espontâneo e sincero com aquela outra pessoa, e a gente pode acabar esquecendo que a gente tem esse direito de dizer não. E quando trabalhamos com habilidades sociais, nós temos sempre isso em mente. A outra pessoa tem o direito, sim, de nos fazer um pedido, e nós também temos esse direito de dizer não. Então, essa habilidade social já é uma, dizer não. Nós temos várias outras habilidades sociais que também contribuem muito no nosso dia a dia, como a habilidade de iniciar uma conversa, extremamente necessária, a habilidade social de interagir com desconhecidos, a habilidade social de falar em público e também de interagir com superiores, aquela habilidade social tão importante de lidar com as críticas, certo? Saber fazer uma crítica e também saber receber essa crítica. A habilidade social de interagir com pessoas que possuem interesse, Todas essas habilidades, elas são muito importantes porque fazem o quê? Este elo entre nós
e o meio no qual nós estamos envolvidos. Então, partindo desse conceito inicial de habilidades sociais, muitos de vocês já devem estar pensando em quais habilidades sociais fica mais fácil ou mais difícil de desempenhar no nosso dia a dia. E estamos aqui neste contexto, falando de habilidades sociais do profissional. E por que elas vão ter tanto impacto aí, na sua prática? Porque todos nós, vamos precisar sim desse bom repertório para a interação. Interagir de uma maneira satisfatória, tanto com nossos alunos, com nossos clientes, e também, não pensando apenas no ponto de vista profissional, mas em todas as interações que a gente tem aí no decorrer de nossa vida. O que é bastante interessante é que cada vez mais os estudos vão nos apontando justamente como as habilidades sociais contribuem muito, como um fator de proteção à nossa saúde mental. Veja só que interessante isso. Bem, passamos desse primeiro aspecto, esse convite aí a olhar para suas habilidades sociais, e exatamente esse é um dos pontos que a gente vai trabalhar também no decorrer de toda a pós-graduação em habilidades sociais. Eu sempre falo que quando o terapeuta, o profissional da educação, o profissional da saúde, consegue primeiro desenvolver suas habilidades sociais, isso vai contribuir bastante para que ele possa, então, estar contribuindo no desenvolvimento das demais habilidades sociais. E já avançando para o segundo ponto muito importante para a gente ter claro nessa tarde, é sobre o conhecimento científico. Bem, se a gente já sabe da importância dessas habilidades sociais, é porque viemos aí de um histórico, já lá desde 1970, de muitos movimentos, oriundos aí da terapia comportamental, agora mais alinhados à terapia cognitivo-comportamental, nos falando justamente isso, a importância de desenvolvermos habilidades sociais no decorrer de todo o ciclo vital. E aí já surge essa questão, bom, se é possível a gente estar desenvolvendo essas habilidades em todo esse momento de vida, é porque sim, existem duas formas que a gente vai desenvolver as nossas habilidades sociais. A primeira delas, como que a gente aprende de uma maneira não sistemática, que é no nosso dia a dia, que é a partir das pessoas com as quais a gente convive. Não é à toa que, muito possivelmente, tu possa te recordar de alguma pessoa com a qual você passou a interagir com ela e alguns comportamentos aí você passou a agir de uma maneira muito semelhante. É o que a teoria da aprendizagem social do Albert Bandura já vai nos dizer. A gente aprende a partir da modelação, ou seja, nós observamos determinado comportamento e passamos também, muitas vezes, a praticá-lo e a incorporá-lo. É isso que acontece. Quando nós temos bons modelos, modelos socialmente habilidosos, nós tendemos aí a termos também esse comportamento adaptativo. Quando as nossas experiências de aprendizagem elas ocorrem de uma maneira positiva, ou seja, existem reforçadores nesse cenário, a gente também vai desenvolvendo as nossas habilidades sociais. É como aquele exemplo de a gente realizar uma apresentação em público, enfim, e a gente ser elogiado e aquilo nos faz super bem, e a gente volta a se sentir mais motivado a se expor a essas situações. Por outro lado, quando nós temos aí uma carência de modelos socialmente habilidosos, quando nós temos experiências de interação que não são satisfatórias, a gente pode encontrar dificuldades no uso das habilidades sociais. Então, se a gente pode utilizar aquele mesmo exemplo anteriormente, talvez de uma pessoa que foi fazer uma apresentação em público ou que foi apresentar um trabalho no decorrer da sua graduação, da sua pós-graduação, e aquela situação foi bastante constrangedora, certo? Aquilo pode contribuir para que a pessoa passe a evitar essas novas situações e, como a gente bem sabe, habilidades sociais estão alicerçadas na prática. É preciso, sim, de muita prática para que aconteça todo o seu desenvolvimento.
Vimos, então, que a gente aprende, né, desta maneira não sistemática, podendo ter, né, questões agradáveis ou desagradáveis. E aqui que eu quero chegar. Nós temos também, né, o desenvolvimento de habilidades sociais a partir, né, de uma intervenção sistemática, como o próprio nome diz, uma intervenção que vai ser estruturada, que a gente vai se organizar e se preparar para desenvolver as nossas habilidades sociais, que se chama, obviamente, o treinamento em habilidades sociais. E o que é muito interessante nesse segundo ponto, que cada vez mais os estudos científicos vêm nos apontando para resultados satisfatórios do treinamento em habilidades sociais em diferentes públicos, certo? Então, desde intervenções com crianças, com adolescentes, com adultos, com idosos, estudos que avaliaram, então, essas habilidades sociais antes da intervenção, depois da intervenção, identificando também esse aumento nas habilidades sociais. Então, veja, isso é extremamente importante porque a gente consegue compreender que, né, já temos todo esse amparo científico. E esse é o ponto. Então, se é possível desenvolvermos habilidades sociais, é preciso, é necessário que cada um de nós esteja muito bem capacitado para tal. Este é o ponto. E já avançando, então, no item 3, né, de capacitação, dos 3 pontos importantes para cada profissional da saúde e da educação estar muito bem atento, muito bem conectado, é que se a gente vai se propor a desenvolver, a conduzir um treinamento de habilidades sociais, a gente precisa sim ter esse amparo, a gente saber exatamente qual é o objetivo, né? Aquele grupo, então, que vai ser constituído, qual é a sua característica, certo? Se a gente está falando de adolescentes, então, qual é algo tão específico desta faixa etária? Se a gente vai estar trabalhando com adultos ou com pais, então, este é um cuidado muito importante. Eu me recordo, né, que logo quando eu ouvi falar sobre habilidades sociais, na época quando eu estava no mestrado em psicologia, eu ficava me questionando assim, bom, então, muito estudo, muita produção de artigo científico, já pensando na intervenção que eu conduzi no doutorado, e era uma inquietação que eu tinha. Bom, antes de eu conduzir essa intervenção, eu preciso também passar por essa experiência, eu preciso estar no cenário me capacitando para posteriormente conduzir. E foi exatamente isso que eu fiz. Primeiro treinei minhas habilidades sociais, participei dessa intervenção bem do ponto de vista de participante, para ir depois, sim, em todo esse processo na condução de grupos. E é uma proposta que eu acredito muito, né? Já conduzi vários grupos, tanto grupos clínicos quanto não clínicos, né? Tanto no formato presencial, quanto, né, mais recentemente também nessa experiência da condução do treinamento online de habilidades sociais. E acredito muito que essa é uma demanda que vem para ficar, certo? Porque a gente está neste cenário com uma necessidade constante de ferramentas, né? Ferramentas que possam contribuir para o desenvolvimento dessas habilidades que são tão necessárias no nosso dia a dia. E falando nisso, já vou aproveitar também para compartilhar contigo como que está a nossa pós-graduação em habilidades sociais, como que a gente tem pensado todo o seu desenvolvimento, toda a sua proposta, certo? Ela vem justamente de uma necessidade que a gente identificou de algo mais específico, ou seja, a gente sabe o quão vasto é o campo das habilidades sociais e o quão necessário a gente poder organizar, dar todo esse embasamento para o profissional, pensando exatamente nessa linha de raciocínio. Então, a gente tem aí os módulos iniciais, partindo de uma introdução ao estudo das habilidades sociais, certo? Trazendo muitas definições, muito conhecimento histórico, e sempre junto disso, já buscando estratégias para que cada momento possa ser colocado em prática consigo mesmo, como é, por exemplo, um exercício muito válido que a gente sempre utiliza no treino de habilidades sociais, que é o exercício dos direitos humanos básicos.
no qual geralmente a gente está muito conectado e acostumado para olhar para as necessidades, né? Às vezes, muitas vezes, do outro, os deveres, né? O que a gente precisa fazer. E esse exercício inicial já está lá nas nossas primeiras aulas, para a gente fazer essa reflexão sobre os nossos direitos humanos básicos, né? Todos eles que nós temos pelo simples fato de existirmos. Então, já dando alguns spoilers assim de como a gente está se operacionalizando. Depois disso, pessoal, a gente vai ter disciplinas específicas para falar justamente sobre este acompanhamento. Então, vocês vão ver aí as habilidades sociais no decorrer de todo o ciclo vital. Né? Primeiro, a gente vai estar falando, obviamente, de habilidades sociais no contexto da infância, sempre trazendo exemplos muito práticos. Depois, a gente avança para as habilidades sociais na adolescência e adaptação à vida acadêmica, como um foco de especial interesse. Depois a gente avança aí para as habilidades sociais na vida adulta, e cada uma daquelas habilidades sociais, que eu falei lá no início da minha fala, vai ser muito bem explorada e aprofundada, certo? Já pensando nas ferramentas que vão contribuir mais, por exemplo, para que a gente possa fazer uma crítica de uma maneira assertiva, para que a gente possa saber como, que etapas que vão funcionar mais para dizer esse não, trabalhando sempre nessa perspectiva, tanto de mudanças cognitivas quanto comportamentais. Depois a gente vai avançando também para os fundamentos do treinamento e habilidades sociais, as etapas para a condução dessas intervenções. E algo muito bacana, assim, eu sou suspeitíssima para falar, mas foi desenvolvido com muito carinho, e com todo o cuidado, pensando em justamente ser uma proposta muito completa. Então, a gente vai abranger também, depois, focos mais específicos, como, por exemplo, habilidades sociais educativas parentais, habilidades sociais conjugais. Então, justamente pensando na compreensão do todo, certo? Porque a gente bem sabe o quanto cada foco de atenção ele vai ter sim uma necessidade importante que as habilidades sociais vão conseguir dar conta, tá bem? A gente também muito sabe que agora a gente vai falar também no fechamento da pós-graduação em atualidades em habilidades sociais. Pois bem, a gente tem aí um cenário de pós-pandemia para lidarmos. A gente tem também as questões das tecnologias para estarmos muito bem alicerçados. Isso tudo vai englobar, pensando já ali no final da pós-graduação. É algo que já estamos aí preparados há bastante tempo. E quero destacar também para vocês como algo muito bem pontuado, que todo o nosso corpo docente é 100% formado por mestres e doutores. Foram muito bem escolhidos aí, para que a gente possa ter justamente profissionais que trabalham com cada uma destas áreas específicas e que vão contribuir, sim, para esse aprimoramento. E se já desde o início da fala, disse para vocês a importância dessa troca, a importância dessa interação que seja tão qualificada, como já está sendo bem estruturado, nós teremos primeiramente as disciplinas, enfim, e ao final de cada disciplina sempre temos este bate-papo com o professor, o que é extremamente rico, porque a gente tem esse momento justamente de troca, de esclarecimento de dúvidas, porque é exatamente isso. Quanto mais a gente vai avançando no conhecimento, mais dúvidas vão surgindo. E muito bem, essas dúvidas precisam ser esclarecidas também para que a gente possa estar dando conta das demandas que vão surgindo. Então, sempre muito neste bate-papo muito articulado aí, entre o professor e cada grupo de alunos, porque é algo muito bacana a gente pensar nessa articulação.